O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele elogia a fé de um pagão. Ou seja, a fé de alguém que não recebeu a tradição judaica, que não pertencia ao povo de Deus, ao povo da aliança, alguém que não conhecia os mandamentos, alguém que olha para Jesus e vê nele o próprio Deus, que tem autoridade pelo poder da sua palavra. Por isso que Jesus fica admirado com a fé desse homem, porque os próprios homens e mulheres do povo de Israel não tiveram tamanha fé como este homem, que nem pertencia ao povo de Deus. E nós sabemos que mais tarde o Evangelho, o anúncio de Jesus, a igreja crescerá no mundo pagão e o próprio povo de Deus escolhido irá rejeitar o Cristo. E mais tarde nós sabemos o que vai acontecer. Ele será crucificado em Jerusalém. Então, queridos irmãos e irmãs, nós podemos aprender com este homem que olha para Jesus e vê nele fé. E por isso que Jesus encontra um espaço para agir. Quando ele vê um coração que confia nele, ele realiza prodígios, curas, milagres, transformação, conversão. E Jesus, ele vê neste homem caridade. Um centurião romano era alguém que tinha vários soldados sobre as suas ordens. Ele podia dizer, vai, e ele vai. E ele olha para Jesus e diz, Jesus, eu venho te pedir pelo meu empregado que está em casa. Olha só, queridos irmãos e irmãs, o pedido que ele faz não é para ele mesmo, para solucionar os seus problemas, mas ele pede por alguém. Ele manifesta a caridade, a piedade, o amor. E isso agradou tanto a Jesus que Jesus falou, eu vou curá-lo. E o centurião vai dizer assim, não, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas dizei uma só palavra e o meu servo ficará curado. Ele vê em Jesus o comandante, aquele que tem o poder mesmo contra as doenças, e que Jesus pode curar pelo poder da sua palavra de modo longe, distante, porque ele fala, eu tenho poder, eu dou ordens, eu digo a um vai, ele vai. Muito mais,
Jesus, ele tem o poder de dizer para uma doença, vai, e a doença vai. Seja curado, e a pessoa vai ser curado. Isso nos lembra muito bem o livro do Gênesis, no capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Que a luz se faça, a luz se fez. Que as estrelas existam, e as estrelas começaram a existir. Deus foi criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. É interessante que o centurião não conhecia o livro do Gênesis, porque ele era centurião romano, pagão, ele não tinha tradição judaica, mas ele vê em Jesus o Deus Criador. E é verdade que ele é o Deus Criador, porque no livro do Gênesis está escrito que todas as coisas foram criadas por Deus, e no livro de São João, falando de Jesus, todas as coisas foram criadas pelo Verbo de Deus, pela Palavra de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? É Jesus Cristo. E por isso Jesus, ele fica admirado, ele vai dizer, nunca eu vi em Israel tamanha fé. Muitos olhavam para Jesus apenas como um curandeiro, ou olhavam para Jesus apenas como um homem, talvez um rei temporal que vai expulsar os romanos do nosso território, mas nunca ninguém tinha olhado para Jesus como Deus e Senhor, que tem o poder de curar, mesmo à distância, que tem o poder de dizer uma palavra e as coisas começam a existir ou se transformar. E essa palavra do centurião ficou tão conhecida que nós dizemos em todas as missas. No momento da comunhão nós falamos, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizer uma só palavra, eu serei salvo, eu serei curado, eu serei transformado. O que nós podemos aprender com o centurião? É ter essa fé em Jesus, essa confiança total. E quando Jesus encontra a fé, ele encontra também um espaço para agir, para transformar vidas e o nosso coração, para nos curar das nossas doenças. Quando isso não acontece, não tem cura, não tem transformação, não tem o mover do Espírito Santo. Porque se eu me aproximo de Jesus sem fé, nada acontece. Inclusive, ele fez essa experiência lá em Nazaré. Diz o texto que ele fez poucos milagres, curou algumas pessoas, porque ele ficou admirado de ver um povo sem fé. Quando Jesus não vê a fé no coração do homem, ele não tem espaço para agir. Ele não vai forçar, mas quando ele vê o desejo, uma confiança total em Jesus, ele manifesta graças e transformações. Então, queridos irmãos, a missa deveria ser para nós o lugar de encontro com Jesus, que tem o poder de transformar todas as coisas. Mas parece que nós não percebemos isso e vamos vivendo um tipo de religiosidade sem fé, sem expectativa nenhuma, sem desejo nenhum de ter esse encontro com Jesus vivo e ressuscitado. Parece apenas um ritual vazio e morto. Não, queridos irmãos, nós temos que nos aproximar de Jesus com uma fé inabalável. Eu estou sofrendo, eu estou carregando a minha cruz, mas eu tenho fé. A minha família está com dificuldade, mas eu tenho fé em Jesus. Jesus, tu tens o poder de transformar todas as coisas, e eu sei que um dia tu transformarás tudo. Por isso, nesta missa, que possamos nos aproximar de Jesus vivo e presente na Eucaristia, com esse desejo. Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa pela comunhão, mas dizer uma só palavra, mas também, já que tu queres entrar no meu coração, que tu possas vir e transformar a minha casa interior,
me dando uma vida nova, me libertando dos meus vícios, me perdoando dos meus pecados, para que eu seja um homem novo, um homem transformado pelo Espírito Santo. Agora faça a sua oração, dizendo para Jesus: Jesus, aumenta a minha fé. Se um centurião pagão tinha fé em Ti, muito mais eu devo ter fé em Ti. Eu que sou batizado, eu que recebi a graça do Espírito Santo, eu deveria ter uma fé inabalável, uma confiança total em Ti, Senhor Jesus.